Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer um bolo com cobertura de ganache. Eu falei pra vocês que tava virando queridinho aqui, tá mesmo? A gente tá fazendo bastante bolo com cobertura de ganache, porque é uma cobertura ótima, né? Ela fica entre o chantilly e a pasta americana. É melhor que o chantilly porque ela é bem mais resistente e não vai ter aquele acidente de, o cliente tocou no bolo, destruiu toda a decoração. Não, porque depois que ela seca, fica durinha, perfeita. E é um pouquinho melhor que a pasta americana, eu não diria melhor, né? Mas é mais prática do que a pasta americana, porque a gente pode fazer decorações coloridas, retinhas, com espátula, de várias formas, e fica semelhante à pasta americana, porém é mais prático, né? A gente não precisa abrir a pasta americana, cobrir, fazer quina. Então a gente faz tudo com ganache. E esse aqui, o que a gente vai fazer hoje, ele vai ter uma calda vermelha, que eu vou ensinar pra vocês. Foi a primeira vez que eu fiz também. E deu certo logo de primeira. E ficou lindo, a calda vermelha. Esse tema vai ser da série Diários de um Vampiro. E aí vocês vão acompanhar. Eu já fiz a ganache, não mostrei muito detalhado, porque eu já mostrei vários vídeos aqui pra vocês como que eu faço a ganache. Eu uso 500 gramas de chocolate para 100 ml de água. Então, se vocês quiserem ver, volta aí alguns vídeos que tem eu ensinando bem o passo a passo, bem direitinho para vocês aprenderem. Então, já fiz a primeira camada, né? Aquela que a gente gruda os farelinhos. Depois eu tô fazendo a segunda. Essa segunda camada, o chocolate ficou amarelo. Vocês perceberam que a primeira tava branquinha e depois desse tá amarelinho. Por quê? Eu fiz primeiro uma quantidade de chocolate, coloquei o dióxido, só que o dióxido acabou. Então, só tinha aquela quantidade de chocolate ali de ganache, né? Branquinha. E aí eu fiquei pensando que não ia dar, e realmente não ia dar, né? Se eu tivesse feito direto com o chocolate branco. E aí o que eu fiz? Eu fiz mais um pouquinho de ganache, né? Sem colocar o dióxido. E fiz primeiro uma camadinha com esse, né? Que ficou um pouquinho amarelinho. E depois eu vim com o branquinho, né? Que foi para acabamento. Então deu certo, ainda bem que eu tive essa coisa, né? Deu na minha cabeça que eu pensei, não vai dar certo, não vai dar essa quantidade. Porque o bolo ele tava altinho, esse bolo ele tinha 18 centímetros de diâmetro e ele tava, acho que uns 12, 13 centímetros, ele tava bem altinho. E aí eu olhei pra ganache, olhei pro bolo e pensei, não vai dar. Então eu fiz um pouquinho a mais. Tô fazendo essa camada que vocês estão vendo com o chocolate puro, né? Ele branquinho, como ele fica, meio amarelado. E aí depois eu vim fazer a camada com a espátula de textura, já com o chocolate tingido, né? Com o dióxido de titânio. E aí ele vai ser todo retinho, com a espátula retinha. Eu já usei várias vezes essa espátula aqui, vocês já viram, que é da Blue Star. E depois a gente vai vir com a calda, que eu vou mostrar pra vocês também o passo a passo como que eu fiz. Então, se vocês já acompanham o nosso canal aqui, já gosta do nosso conteúdo, se inscreve aí no canal, não esquece, viu? Deixa o seu like, comenta aí no final do vídeo o que é que você achou, se você gostou do bolo, se você já sabia fazer essa calda. Se vocês já testaram fazer a ganache, me digam aí também se vocês estão fazendo. Então, aqui eu tô terminando, né, de acertar a parte de cima. Ele já tá bem retinho. Eu tô fazendo livre, não tô usando guia, como eu falei pra vocês. Eu gosto sempre de ir testando, né, pra ir testando minha habilidade. E eu já tô craque no ganache. Falei pra vocês alguns vídeos passados que eu tava treinando, que eu tava aprendendo. Mas já tô craque, já tô fazendo assim, livre mesmo. E ele fica retinho. Eu vou fazendo camada por camada, sempre livre. E já colocando essa espátula retinha, porque aí o bolo já vai ficando todo reto. Se a gente for fazer ele, vou fazer de todo jeito e depois eu acerto, fica mais difícil, porque a gente depois vai ter que usar mais chocolate para acertar, né? Se ele tiver tronchinho. Então é bom desde a primeira camada vocês já irem fazendo e passando essa espátula retinha, porque ele vai ficar bem retinho. Aqui eu tô colocando já a camada, né, com o dióxido, vocês percebem que tá bem branquinho a ganache. E aí eu já fiz a camada e tô já passando a espátula. E aí eu vou colocar um pouquinho em cima também para acertar. E depois eu vou passando a espátula e o espaço que depois ficar, né, um buraquinho ou outro, eu só vou colocando mais ganache e vou passando a espátula também, até ele ficar todo retinho. Esse processo é um pouquinho demorado, mas como a ganache seca rápido, a gente tem que fazer com bastante agilidade, porque se ela secar, depois é ruim para ficar acertando, né, porque ela fica durinha.
toda retinha. Eu fiz as quinas, só que eu não fiz tão bem perfeita, né, a quina. Eu não fiz muito retinha, porque a calda que a gente vai colocar, ela vai escorrer nessa lateral. Então, eu não fiz a quina perfeita, como geralmente a gente faz, né, bem caprichada. Eu só tirei mesmo o excesso e tá bom. Agora a gente vai fazer a calda, que eu vou fazer com leite condensado. Como vocês viram, eu coloquei leite condensado na vasilha. E o corante, eu já coloquei bastante corante, porque tem que ficar bem vermelha essa calda. Então, eu não fui colocando aos poucos, não. Já coloquei uma quantidade grande e ficou bem vermelho. E aí, vocês estão vendo que ela tá bem fluida, tá bem ralinha, porque tá a consistência do leite condensado. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar uns pinguinhos de limão pra dar uma engrossada nessa calda. Quanto mais limão a gente coloca, mais grossinha ela vai ficar. Eu não sei se vocês já fizeram o recheio de limão, né, pra tortinha de limão. Então, quando a gente coloca o limão, imediatamente a mistura ela vai ficando mais grossinha por conta do limão. Então, vai funcionar do mesmo jeito nessa calda. Eu vou colocando o limão e ela vai engrossando. A calda, na referência que a cliente mandou, não era muito grossinha. Era aquela calda bem escorrendo mesmo, que ela queria assim, como a foto. Essa que eu fiz, ela ficou um pouquinho grossinha. Então, eu testei ela no bolo. Coloquei primeiro umas 2 gotinhas e eu vi que ela tava bem grossinha. Ficou bonita, serve para outros tipos de bolo. Mas para esse em si, né, que ela queria... eu tive que dar uma diluída a mais, então eu coloquei um pouquinho mais de leite condensado. E aí depois vocês vão ver como que vai ficar. Ela fica bem escorrida mesmo, bem caindo no bolo. Porque esse tema é de vampiro, né? Então ela queria que ficasse como se fosse o sangue escorrendo. E aí esse que eu fiz o teste, ela ficou bem grossinha. Vocês estão vendo que ela tá caindo com bem dificuldade, né? Então ela não tá caindo escorrendo mesmo. Ela ficou, nem na metade do bolo ela chegou. Então, para esse efeito do bolo que a cliente queria, não ia dar certo. Então, eu coloquei um pouquinho mais de leite condensado. E depois eu já coloquei no saco de confeitar e tô aplicando. E vocês estão vendo que ela tá escorrendo bastante. E era assim que a cliente queria. Escorrendo no bolo todo. E aí, quando vocês forem fazer, pode fazer com qualquer cor, se vocês quiserem. E podem fazer a consistência que você quiser. Quanto mais limão você colocar, mais grossinha ela vai ficar. Se por um acaso você colocar limão demais e precisar que ela fique um pouquinho mais molinha, é só colocar um pouquinho mais de leite condensado, como eu fiz. E aí você vai ajustando, se quer ela mais grossinha, mais molinha, vai depender da decoração do bolo. Então, eu fui aplicando assim, não teve um jeito certo, não. Eu fui olhando a foto e fui fazendo, mas como a referência que ela queria era bem escorrido, não teve mesmo um jeito certo, não. Só fui colocando e foi caindo. Depois eu acertei essa parte de cima. E depois eu vou fazer como se fosse a espiral, né, que eu faço no chantilly. Só que eu vou fazer com a colher mesmo. Só vou colocar a colher, dar uma giradinha no bolo e aí tá pronto. Depois a gente só vai aplicar o topo e o bolo tá praticamente pronto. Essa papelaria que tá na frente, eu colei com um pouquinho de ganache, coloquei um pouquinho de ganache na parte de trás e encostei no bolo. E esses de cima é só enfiar. E aí ele já tava pronto, a calda foi escorrendo, né, e foi ficando esse efeito caindo assim no cake board. E ficou lindo, a cliente amou. Vou mostrar pra vocês agora o resultado, como que ele ficou. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi a primeira vez que a gente fez esse tema, a primeira vez fazendo essa calda também. Mas graças a Deus deu certo, ficou lindo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.